mais de 3 anos, o PSD ganhou as eleições com um compromisso: mudar Portugal. Mudar de um país à beira da bancarrota para um país a crescer. Mudar de um país onde o desemprego aumentava sem travão para um país que agora cria emprego. Mudar de um país dependente do endividamento para um país que só depende de si próprio. Mudar a forma de fazer política. Não governar para sondagens, governar sim para o país. Mudar, acima de tudo, para que os portugueses voltassem a ter esperança no futuro. Foi o que fizemos e é o que vamos continuar a fazer. Em 2011, depois de 6 anos de governação socialista e de uma década em que a economia parou e se endividou como nunca antes na história, Portugal foi atirado pelo governo do Partido Socialista para uma crise que ameaçava a nossa presença na zona euro, o nosso Estado Social, o nosso modo de vida. O governo socialista deixou que o Estado chegasse ao ponto de já não ter dinheiro para pagar salários nem pensões. Então o governo PS chamou a Troika e assumiu uma série de compromissos a troco de um empréstimo de 78 mil milhões de euros. Foi esse país que o PSD encontrou quando assumiu o governo. Esses compromissos que tivemos de honrar trouxeram sacrifícios para os portugueses. Em 3 anos, o governo e os portugueses salvaram o país de uma catástrofe financeira. Salvaram o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública, a economia e, acima de tudo, o Estado Social. Alguns diziam que íamos ser como a Grécia. Afinal, não precisámos de segundo resgate. Tivemos uma saída limpa e somos o país que mais baixou a taxa de desemprego em toda a zona euro. Alguns diziam que tínhamos levado o país para uma espiral recessiva. Afinal, vamos crescer acima da zona euro pela primeira vez em 14 anos. Diziam muita coisa e continuam a dizer, mas Portugal não precisa de quem diga, precisa de quem faça. O PSD fez e o Orçamento de Estado para 2015 prova que vai continuar a fazer. O Orçamento para 2015 devolve rendimentos e liberta a economia. É o melhor orçamento dos últimos 4 anos, o primeiro depois da Troika. O déficit em 2010 foi de 11,2%. Em 2015 será de 2,7%. É o orçamento da mudança com responsabilidade, porque começa a dar sentido aos sacrifícios que fizemos durante 3 anos e a mostrar que o caminho que escolhemos era difícil, mas era o caminho certo. E é importante que saiba porquê. Este orçamento é bom para as famílias que tantos sacrifícios fizeram nestes últimos anos. Todas as pessoas vão poder deduzir mais despesas no IRS. As famílias com filhos e outras pessoas a seu cargo vão pagar menos impostos. Os funcionários públicos recuperam 20% dos cortes do seu ordenado. Este ano fiz as contas e até vou pagar menos de IRS. Este orçamento realmente vai ser amigo das famílias. Este orçamento é bom para as empresas. O IRC desce de 23% para 21%, permitindo que as empresas tenham mais dinheiro para investir e criar emprego. A baixa de IRC é fundamental para as empresas, pois desta forma as empresas conseguem poupar mais e desta forma conseguem ser mais competitivas e, acima de tudo, criar mais emprego e criar mais riqueza para o país. Este orçamento é bom para os mais desfavorecidos. As pensões mínimas, sociais e rurais, que tinham sido congeladas pelo governo do Partido Socialista, são aumentadas pelo 4º ano consecutivo. O salário mínimo, também congelado pelo Partido Socialista, foi finalmente aumentado. Os reformados e pensionistas que recebam menos de 4.611 euros recuperam a totalidade dos seus rendimentos. E ao contrário do que a oposição diz, o orçamento não corta na despesa com apoios sociais. Aumenta em 3%. Não, pelo contrário. Recebo a pensão mínima todos os meses, nunca fui cortada, até pelo contrário, eu tenho recebido sempre mais um pouco. Não me cortaram o subsídio de Natal, simplesmente eu agora recebo um tanto todos os meses durante o ano. O ano passado, a mudança começou a chegar às exportações, à balança comercial, ao PIB, à macroeconomia. Agora começa a chegar ao bolso das pessoas. Mais rendimentos, mais emprego. Já muito foi feito, mas vamos fazer ainda mais. Não podemos voltar à política da irresponsabilidade. Não vamos voltar aos facilitismos. O PSD não governa para que esteja tudo bem só agora. Governa para que esteja tudo bem também amanhã. E para o ano. E para a próxima geração. Este orçamento é de esperança e de compromisso. Está aberto às propostas construtivas da oposição e vai garantir que temos um déficit abaixo de 3% pela primeira vez desde que aderimos ao euro. Não é um orçamento eleitoralista. É um orçamento bom para Portugal. É a nossa responsabilidade. É o compromisso que assumimos com os portugueses. Mudar. É essa mudança que tem de continuar. Porque, acima de tudo, está Portugal. Iniciámos há mais de 3 anos um caminho muito importante de mudança para Portugal. Esta mudança trouxe-nos muitas medidas de sacrifício, mas também muitos resultados importantes que hoje começam a ser visíveis. Nós tínhamos uma missão muito direta:
acabar com o período de emergência financeira e, ao mesmo tempo, lançar os fundamentos para uma economia que pudesse crescer e gerar emprego sustentadamente para o futuro, sem com isso trazer mais responsabilidades ou mais dívidas para os portugueses dentro de alguns anos. Creio que os resultados que conseguimos até hoje falam por si. Temos uma economia que começou a crescer desde 2013 e acabaremos este ano com um crescimento sensível da nossa economia acima da média dos países da zona euro. E temos tido também boas notícias do lado do desemprego. Ele tem vindo sistematicamente a baixar ao longo praticamente de 2 anos. Agora o que nós precisamos é de manter esta mudança, esta linha coerente de um governo que põe o país à frente de tudo, para que os portugueses, no ano de 2015, possam ver o crescimento da sua economia robustecer, ter mais oportunidades para recuperar o seu rendimento e poder ter a certeza de que os seus filhos, os seus netos, o futuro do país ficará salvaguardado de aventuras como, infelizmente, não aconteceu no passado. Por isso, o Orçamento de Estado, o quarto que, como Primeiro-Ministro, apresentei ao Parlamento, é uma linha de continuidade porque garante a responsabilidade acima de tudo, mas que garante também aos portugueses que, dentro das nossas possibilidades, iremos todos recuperar um pouco do nosso rendimento, recuperar o emprego, recuperar a esperança num futuro melhor. PSD. Acima de tudo, Portugal.